E não falta energia aqui, a gente está sempre ligado em 220 volts. E hoje 220 volts já está ao quadrado, porque ela está elétrica. E olha que eu nem vou dizer nada, né? Vamos lá então, a revisão da aula 84. 84? Já. Meu Deus. Nossa, pega! E na aula 84 a gente deu uma preparada em vocês para as razões e relações trigonométricas usadas nos arcos que não são os notáveis, não são aqueles mais usuais, né? Também a gente tinha uma tabela que era bem recheada de valores, parecia uma tabuada. E lá a gente viu que os valores estão em números decimais. Números decimais. E aí a gente vai praticar isso tudo, né? Mas antes, vamos rever os assuntos estudados na aula. Vamos lá? Na aula 84, então, a gente vem com a parte 2 de relações trigonométricas. E aí a gente vai relembrar para vocês quais são essas relações, né? Bom, são as relações seno, cosseno e tangente ainda, não é? Sabendo que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. E a gente até falou mais ou menos para eles como é que a gente podia montar, né? Que a gente fazia assim, ó, seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa, né? Isso vai ser igual a quem? K. E aqui a gente faz em numerador e denominador. E aqui a gente coloca sobre H. Com isso, a gente já montou aí as 3 relações trigonométricas para serem usadas nas atividades, tá bom? Fica a dica muito legal, então vamos agora aqueles 4 passos, vamos relembrar? Vamos. Olha lá. Primeiro passo, conhecer as partes do triângulo. Parece besteira, mas se você não olhar para o triângulo e saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos, vai ficar mais difícil ainda você descobrir qual cateto está oposto e qual cateto está adjacente ao ângulo em destaque. Beleza. A segunda é identificar qual razão trigonométrica a gente tem, né? Se a gente vai usar o seno, cosseno ou a tangente. Para isso, voltamos aqui. A gente precisa ter analisado e identificado bem quem é a hipotenusa e os catetos, o oposto ou adjacente àquele ângulo referido, certo? No terceiro passo aí, a gente vai montar as proporções. Beleza. Então, toma muito cuidado, né? Porque depois daí já partiu solução, hora de calcular o valor que queremos, tá bom? Beleza. E para não fugir à regra, lá vem o nosso resumo, o nosso mapa e tudo mais. Vamos lá. E aqui eu achei legal porque ele lá em cima fez um destaque, né, para 2 tipos de ângulos, que é o ângulo reto, que dá origem ao triângulo retângulo, e o ângulo obtuso. Podemos até complementar do lado com o ângulo agudo, né? Podemos. Fazer o ângulo de azulzinho lá, o ângulo agudo. Ah, de azulzinho? É, então, para ficar igual do mapa ficar igual, mental. Então vamos fazer um ângulo agudo aqui, né? Assim, menor que 90, né? Isso, aqui, beleza. na verdade, esse pontinho aqui não tem um pontinho, é só no 90, né? Isso. E aí, a gente viu que a pessoa que fez aqui, né, o nosso aluno, não sei de onde, que não são os alunos da mediação ainda, tá? Os nossos estão enviando, viu? Alguns mapas mentais pra gente colocar nas revisões e tudo mais. Aqui, ó, a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente a ele, né? E lembrando das relações, legal, seno... Tá na parte 2, né mesmo, Laura? Cosseno e tangente, né? E aqui a nossa tabelinha do bate-o-sino da trigonometria. E claro, né? Se você tiver tudo isso em mente ou tudo isso anotado, vai ficar bem mais fácil a resolução das atividades de sala, certinho? Certinho. Então vamos que vamos, agora é hora de produção, é hora de colocar a mão na massa, então é com vocês. Já já a gente volta com as correções. Chegamos para as atividades de sala e é hora de resolução. E aí? Atividade de sala. Tá te enlouquecendo? Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. E aí, tá enlouquecendo? Não, né? Vocês viram que dá as 3 opções de valores e você tem que escolher um deles para usar. Qual você vai escolher? Aí vai a análise de qual razão você vai usar. Isso. Né? E eu acho legal porque ele dá as 3 opções. Porque se fosse uma atividadezinha mais básica, só seno, só cosseno, só tangente, mas não, ele joga todas.
E o aluno é quem vai decidir aqueles 2 primeiros passos, os mais fáceis de todo. Identificar os elementos do triângulo, identificar qual relação usar. São os mais fáceis, porque depois é só multiplicar ou dividir. Ou às vezes multiplica e divide. Simples só assim. isso. Então vamos lá? Na atividade de sala a gente vai tirar as dúvidas e vamos de questão número 1. Vem com a gente. Vamos lá. Um avião levantou voo formando um ângulo de 20 graus com o solo e atingiu uma altura de 1.368 metros. A distância percorrida pelo avião em metros quadrados foi de... Em metros. Em metros. Tira o quadrado, tá, gente? Não sei de onde saiu esse quadrado aqui. Em metros quadrados, não estamos falando de área, a gente está falando de medida linear, tá? Então vamos lá. Aqui não tem o desenho, professor Maurício, não tem o suporte. Vamos desenhar? Vamos fazer um rascunho aqui? Então vamos lá. A gente já sabe que vamos ter origem num triângulo retângulo, né? Isso. E aí, o avião partiu, né? Formando um ângulo de 20 graus. Então aqui está o avião. Asinha, lindo. Ângulo de 20 graus. Ficou lindo, hein, avião? Parece um rato. O avião levantou o voo, aí é que mostra para vocês que não precisa ser um desenho perfeito, só que você entenda, né, o que está acontecendo, o esboço. Formando um ângulo de 20 graus com o solo e atingiu uma altura, então ele atingiu uma altura do solo de 1.368 metros. A distância percorrida pelo avião em metros, então tá querendo isso aqui, né? Isso. A distância que ele percorreu, a inclinada, né? Até atingir essa altura. É X. de... Não sei. Então vamos descobrir. Então quem eu tenho aqui? Cateto oposto. E tenho a hipotenusa, né? Ah, então H é o seno. Cateto oposto e hipotenusa a gente vai usar? Seno. Seno de quem? Seno de 20. 20 graus. Quem é o cateto oposto? Vou montar só para a galera ver aqui. Cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Quem é o cateto oposto? 1.368. E quem é a minha hipotenusa? É X. Quem é o seno de 20? Agora que a gente tem que olhar lá na nossa indicação aqui, na nossa dica, né? Se a gente vai usar seno, cosseno ou tangente. Como a gente tem seno para usar, então a gente tem que usar aqui 0,34 ou 342. Como ele deu o valor completo, a gente vai usar o 0,342. Então, seno de 20, 0,342. Deixa eu apagar aqui. 0,342 vai ser igual a 1.368 sobre X. O X vai inverter aqui com 0,342, né? Multiplicando cruzado, vai ficar a mesma coisa que 1.368 dividido por 0,342. Quanto vale o meu X, então? 4.000 metros. 4.000 metros? Isso. Ah, mas a resposta está em quilômetros, né? 4.000 metros é o mesmo que 4 quilômetros, né? Então, letra C. Beleza, beleza? Beleza. Não é difícil, né? É só a gente fazer uma análise, substituir no lugar correto, mas o princípio de tudo é verificar se é o uso do seno, do cosseno ou da tangente, tá? Questão de número 2, bora ver? Vamos lá. Durante uma partida de futebol, o jogador 1 faz um lançamento para o jogador 2 com um ângulo de 48 graus. Esse lançamento aí acho que fui eu. Esse jogador, acho que sou eu. Nossa, uou! Eu acho. É o cara esse jogador aí. Qual a distância que a bola deverá percorrer até chegar ao jogador 2? Isso aí eu faço lá todo dia, isso aí eu não vou brincar. Né? Cálculo rápido, pá, puf, já então, assim, aqui teve uma formação de um triângulo retângulo, né? Durante a partida, o jogador 1 fez um lançamento para o jogador 2 com um ângulo de 48, já nos deu o ângulo, né? Ao mesmo tempo, já nos deu aqui as considerações, se você vai usar o seno ou o cosseno ou a tangente do 48. Daí é aquele ponto do primeiro passo. O que ele quer que eu encontre? Ele está perguntando a distância que deverá percorrer até chegar ao jogador 2. Então é hipotenusa, não é? X. Ah, tá, mas aí eu não tenho mais nenhuma medida aqui. Eu não tenho cateto adjacente, eu não tenho oposto. Mas eu tenho as medidas do campo como direção. Ah, então se eu subtrair 52,5 de 16,5, eu tenho o meu cateto aqui adjacente? Isso. Quanto é?
São exatamente 36 metros. 36 metros aqui, né? Isso. Então eu tenho um cateto adjacente e uma hipotenusa. Isso. Cosseno? Perfeito. 36, né? Então eu tenho cosseno? Cosseno, cateto adjacente, que é o 36, e a hipotenusa é x. O cosseno de determinado ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de quem? 40. Cosseno de 48. Cateto adjacente, 36. A minha hipotenusa, x. Cosseno de 48, aí eu vou aqui na minha consideração. 0,66 é igual a 36 dividido por x. Podemos fazer a multiplicação cruzada para a galera não confundir, mas dá na mesma do que trocar de posição, né? 1 vezes 36. 36. X vezes 0,66. X vai ser igual a 36. Esse x é 36 que divide 0,66. Quanto é 36 dividido por 0,66? 54,5 aproximadamente. 54,5. Beleza, então essa é a distância que vai percorrer o jogador 1 até chegar no jogador 2. Na verdade é a bola, porque o jogador 1 não corre, ele é um jogador caro, ele só faz o lançamento preciso. O jogador caro é outra coisa, né? 54,5, deixa eu arrumar aqui. Ó, dessa vez ela demorou 12 segundos para apagar, tá? Metros. Isso. Uou! Beleza! Muito fácil, né? Até no futebol a matemática está inserida. Eu acho que por isso que eu tenho facilidade, né? Porque eu sou bom de matemática. E bom de futebol. A facilidade da matemática. A matemática me ajuda. O bom de futebol já não sei, né? Vamos lá no Se Liga no Enem? Aqui a gente colocou 3 questões para não ficar muito pesado, né? Porque a gente tem que fazer a análise. Se é seno, se é cosseno, se é tangente, parará, parará. Belezura? Belezura. Se liga no Enem. Bora ver agora uma questão mais contextualizada ainda. As torres Puerta de Europa, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. Se vocês não viram ainda, vocês estão perdendo essa oportunidade. Olhem para a foto. Linda, né? Essas aí. São inclinadas uma com a outra. Olha aí que top. A inclinação das torres é de 15 graus. Com a vertical, e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Então aqui a gente já sabe que temos a nossa 114 metros. Ele disse que as torres têm uma inclinação de 15 graus com a vertical. Então aqui, né? Isso. 15 graus com a vertical. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Beleza. Pergunta. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15. Olha só que legal aqui. Aqui tá fácil, hein? Já deu o que era, né? Condensou, filtrou tudo e falou assim, a tangente de 15. Agora cabe ao aluno lembrar quem é a tangente. E 2 casas decimais nas operações. Ou seja, nós vamos ter várias casas depois da vírgula. Ele só quer 2. Só 2, beleza. Até porque ele já deu 2 aqui também, né? Então é por aí que ele quer seguir o caminho. Vamos ver. Descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço... Falando de área da base, uou, mas a base é o quê? É um prisma oblíquo de base quadrada. Então, se eu achar um ladinho aqui, é só eu fazer lado vezes lado, né? Isso. Então, a gente tem um triângulo, retângulo, né? Temos nós não temos a hipotenusa, não está envolvendo a hipotenusa, está envolvendo a altura, que no caso aí é um dos catetos, né? O cateto adjacente, e está querendo aqui o cateto oposto. Cateto adjacente, cateto oposto, tangente, até porque ele já disse que era para usar tangente mesmo, né? Então vamos lá, tangente de quem? De 15 graus. Vai ser igual ao cateto oposto, que é x, né? Olha aqui, quem é o oposto do 15? É o x. Quem é o adjacente? 114, né? Então vai ser x dividido por 114. Lembrando que tangente de algum ângulo é coK. Só pra gente lembrar, tá? Tangente de 15 graus é quanto? Ele mandou usar aqui, ó. 0,26. 0,26.
é igual a x sobre 114. Tá dividindo, passa multiplicando. Então, o meu x, o meu lado do quadrado da base, é 114 vezes 0,26. Vai dar 29,64. 29,64 metros, né? Isso. Isso é a base, certo? Certo. Deu uma espremidinha aí, hein, no bracinho da professora Adelina. Isso, 29,64 é o nosso lado, né? O nosso lado aqui, ó. E aí eu tô querendo o lado do quadrado da base, né? Eu quero a área. A área vai ser lado vezes lado, né? Ou lado ao quadrado. Então é o 29,64, ou aqui, 29,64 vezes 29,64. Quanto que vai dar a minha área aí? Vamos ver lá o gabarito? Vamos dar uma olhada nas alternativas para ver se está em metros, se está em... né? Porque nós sabemos que 20 vezes 20 é 400, né? Mas aqui já vamos pensar no 30, porque 30. já 29, 30 né? vezes 30 é 900. 30 vezes 30 Na é 900. primeira fala que tem que ser menor que 100. Nem pensar. Não é. Entre 100 e 300, também não, porque lá é 400. Entre 300 e 500, também não. Entre 500 e 700, também não. Maior que 700, com certeza, né? Se a gente fizer 30 vezes 30, 900, né? Vamos só pelo raciocínio lógico aí, a gente já chegava aqui, aí vai dar 878,53. 878,53 metros quadrados. E aqui um fato interessante, vamos conversar com eles, põe no gabarito lá e vamos conversar com eles rapidinho com esses números, porque aqui é uma relação importante para nós guardarmos. Nós não sabemos calcular a área de quadrado. E pensa-se, fizemos várias questões de ética de matemática que envolveu, mas beleza. Mas lá é uma figura, é um prisma, não sei o quê. Mas a base é quadrada, é um quadrado. Olha só a importância da tabuada. A gente conversar sobre a tabuada da potência do quadrado. Se o aluno sabe que 30 ao quadrado é 900, 29, vou nem pegar a decimal, 29 ao quadrado é um pouquinho menos que 900. Com certeza, maior que 700, né? Então é o raciocínio lógico que a gente sempre ensina vocês. A gente resolve pelo cálculo? Sim, sempre. Mata a dúvida e mostra o cálculo. Mas a gente precisa mostrar para vocês também como resolver pelo raciocínio lógico, que aí você chega longe, né? Numa questão do Enem, você ganha tempo com isso. Imagina no Enem você fazendo lá no punho, 29,64 vezes. É trabalhoso. Outra coisa, com caneta preta, em cima da prova, que tudo é preto. E pouco não tem espaço para rascunho. O ideal é fazer a conta por cima do texto, mais preto, né, da caneta com o preto do papel, da impressão. Acaba que não fica tão apreciável aos olhos. Tanto é que na aula aqui a gente usa sempre colorido, porque chama mais atenção, dá mais ênfase. É porque a nossa escrita já é em preto, né? Isso. Aí a gente faz em azul, em vermelho, para chamar a atenção das respostas com vocês. Mas assim, gente, o raciocínio lógico ajuda muito e partiu analisar as alternativas. As alternativas já te dão um caminho, entendeu? Então, muitas das vezes não fica perdendo tempo, porque aqui a gente precisa mostrar todos os processos, né? Mas não fica com muita perca de tempo resolvendo coisas minuciosas. Vai nas alternativas, faz uma análise lógica e dali para frente você já marca de certeza com de acerto. Eu falei do 20 ao quadrado. Só sabendo 20 ao quadrado, já jogava duas alternativas fora, que era A e a B. Mas aí, como é 29, né? Tá mais fácil a gente raciocinar no 30. 30 também. Tá mais pertinho, né? Então, beleza, legal. E assim a gente vai sempre nessa construção do conhecimento, usando o raciocínio lógico e superando aí os nossos desafios, né? A cada dia tem mais um. Falar em desafio, você é um bom observador? Será? E aí, conseguiu analisar quantos animais naquela figura? Vamos ver? Eu vi um e ele correu. Vamos ver aqui junto? Vamos lá, né? Vamos junto aqui? Quantos animais? Dá uma percebida aí. E aí, quantos animais? Vou chegar para lá para a galera ver aí. Quantos animais? Aqui tem um, olha aqui. Lá na pontinha tem um lá. Ó. Aqui tem outro. Baixa um pouquinho lá. Lá onde tu foi? Embaixo tem acho que é um tigre. Aqui tem uma girafa. Tem um elefante lá embaixo também. Vamos analisar então? Olha lá, olha na telinha agora. Vamos lá na telinha. Quantos animais você vê na figura? Um monte. Uou! No total são 8 animais. Essa imagem está invertida, tá? Por isso que eu tava procurando o elefante. Não, ela está invertida, ó. Se você olhar a anterior, a girafa mesmo tá aqui, ó, né? Olha aqui a girafa aqui, ó. Aqui é a girafa. E lá na ponta tem um elefante lá embaixo. Né? Aqui tem outro, ó.
né? Aqui são 3, né? Parece um urso, um leão e aqui tem outro, né? Um elefante. Aqui tem mais um, ó. E aqui tem mais um. Camelo, eu acho, aqui. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ixi. Cadê o outro? É 8, é? Cadê? Vai, dá o play. Vamos lá. Faltou qual? Ah, ali na girafa, ali são 2, ó. Beleza, desse lado são 3 mesmo, né? 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui tem 1, 2. E aqui em cima da girafa tem tipo um urso e um outro bichinho. Vamos ver que a gente não enxergou aqui. Ah, aqui, ó. Aí, ó. Aqui tem um e aqui tem outro. Cachorro. Isso mesmo, é. Beleza, então aí num total de 8 animais. Era questão só de observação. E assim a gente vai treinando vocês para cada vez mais observar as situações e ver, né, resultados e ver soluções, analisar gabaritos. Esse nosso brincando com os números não é, a gente fala que é brincando, mas quem brinca faz muita coisa séria, né? É muito de verdade aqui que a gente quer que você desenvolva o seu raciocínio lógico, o seu poder de observar. Olha que interessante, né? Beleza, então? Beleza. Ficamos por aqui. Beijo no coração e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.